E aí galera, tudo bom? Aqui é o Michael e hoje nós vamos fazer uma segunda videoaula, ou tutorial, né? Fica melhor falando tutorial, de Java. Bom, hoje a gente vai aprender as estruturas básicas da linguagem, né? Porque toda linguagem de programação, quando a gente estuda, a gente tem que aprender a fazer os testes e loops, condicionais e coisas e tal. Então é isso que a gente vai aprender a fazer hoje. Bom, para iniciar, abram o seu Eclipse. Vou dar pausa aqui, porque esse... não, acho que não vai precisar agora não. Ok, esse é o meu workspace. Ah, e pessoal, deixa eu falar. Eu sou novato no YouTube, tá? Então se tipo vocês verem que o vídeo tá ficando muito ruim, eu queria também fazer uma vinheta pra ele. Quem caso souber mexer com essas coisas de vinheta aí, se quiser me dar uma mãozinha, eu agradeço, né? Porque uma vinhetinha no vídeo ia ficar massa, né? Bom, tá aqui aberto o nosso último projeto que a gente fez, a videoaula passada. Essa aqui é a segunda. Na primeira a gente aprendeu a baixar o Eclipse e as ferramentas que a gente precisa para poder estar desenvolvendo nossos aplicativos. Se você não viu, dá uma conferida lá que é interessante, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos fechar esse projeto aqui que a gente precisa de usar. Cliquem com ele em cima no botão direito e vão em Close Project. E ele vai fechar o seu projeto. Vamos criar um novo projeto. Pressione Ctrl N. Depois você pressionar Ctrl N, você vai clicar em Java Project. Isso a gente já fez, né? Então vocês têm que dar uma relembrada e dar uma treinada nisso, tá bom? Vamos lá. O nome do nosso projeto. Vamos fazer aqui testes. Pode dar um finish. Bom, dentro de source agora a gente vai inserir, não esqueçam de selecionar o source, tá? Para depois selecionar, criar um novo pacote. Agora nós vamos criar um novo pacote e vamos colocar aqui pack test. Mais para frente nós vamos estudar a fundo o que são pacotes, tá ok? Então, se vocês estiverem achando que está muito difícil, que vocês não estão entendendo, fiquem calmos que depois a gente vai tratar cada coisa dessas bem devagarzinho, de pouco a pouco, e nós vamos vendo elas cada coisa por cada coisa, passo a passo. Bom, o nome da nossa classe vamos colocar como teste também, né? Vamos colocar o método main dentro da classe teste, né? Para quem não se lembra, o método main é aquele onde começa o nosso programa, tá bom? Vamos dar um finish. Bom, e outra coisa que eu esqueci de comentar, tá vendo essa estruturazinha aqui desse comentário que começa com barra 2 asteriscos? Bom, isso daqui serve para quando nós tivermos, por exemplo, o nosso projeto todo pronto. Essa estrutura aqui, ela nos vai gerar um arquivozinho de documentário, ou seja, as outras pessoas que forem usar o nosso programa, elas vão usar os comentários que vão estar aqui dentro. Então ele gera um arquivo HTML com toda a documentação da nossa classe. Documentação a gente fala como o funcionamento, o que tem na classe, o que a classe oferece, o que ela faz, tá bom? Depois a gente vai aprender a mexer mais com isso. Eu também tenho que dar uma estudada porque eu nunca mexi com isso muito a fundo, porque eu nunca fiz projetos avançados, tá bom? Bom, na nossa classe main aqui, nós vamos aprender primeiro agora, quem já programou, quem programa em C, C++, pode só dar uma passada, ou até em outras linguagens, pode só dar uma passada rápida aqui, que nós vamos tratar de coisas que vocês provavelmente que já mexeram com programação devem estar careca de saber. Mas se quiserem ver também, vejam. Bom, aqui agora nós vamos começar com uma estrutura de teste simples, tá bom? Nós vamos brincar agora com testes entre variáveis. Vamos inicialmente criar uma variávelzinha inteira que vai se chamar x, uma y e outra z. Essa é outra maneira de se declarar variáveis, tá vendo? Eu posso colocar as três variáveis na mesma linha, sendo que eu separo as variáveis por vírgula e termino com ponto e vírgula, tá bom? Que seria a mesma coisa que eu fizesse int x, int y, int z. Seria a mesma coisa, mas aqui, como no nosso caso é só para estudo, então a gente só deixando assim tá de bom tamanho, tá bom?
Pronto, depois de declarar essas variáveis int x, y e z, a gente vai ter que inicializar elas, né? Porque você não pode utilizar uma variável antes de inicializar ela, porque o compilador não sabe o que tem dentro dessa variável, ela apenas foi declarada. Tá? Mais para frente nós vamos aprender uns detalhes a mais sobre os tipos de variáveis se tratando de objetos, tá bom? Que provavelmente será a nossa próxima aula, onde a gente vai entrar em orientação ao objeto a fundo, tá ok? Bom, então agora vamos inicializar. Vamos inicializar x como 10, y como 25, são números aleatórios, tá pessoal? Vocês podem colocar o número que vocês quiserem aí. E z vamos colocar 2. Poderia ser números negativos também, mas eu não quero complicar aqui por enquanto, tá bom? Para a gente fazer um teste, quando a gente testa alguma coisa, a gente quer testar se algo tem alguma semelhança com outro, não é? A gente aqui no caso vai testar duas variáveis, para ver se duas variáveis possuem o mesmo valor. Para a gente fazer um teste, a gente usa uma funçãozinha da linguagem de programação que chama if. If em inglês significa se. E aqui dentro do parênteses vai vir a nossa condição. E tudo que a gente for fazer se tratando dessa condição tem que estar entre chaves, tá vendo? Então aqui dentro nós vamos perguntar para o compilador se a variável x vai ser igual à variável z, ou seja, se o conteúdo que eu tenho dentro da variável x é o mesmo conteúdo que eu tenho dentro da variável z, tá ok? Nós vamos fazer esse teste aqui agora, ó. Aí a gente vai dizer para o compilador assim, se x for igual a z, quando a gente trata de igualdade, para a gente fazer comparações, nós não usamos o símbolo de igual, tá? Esse símbolo de igual aqui, ele significa atribuição. Ele fala x recebe 10, y recebe 25, z recebe 2. Esse é um sinal de atribuição. Esse é um símbolo de comparação. Nunca esqueçam isso, tá? Isso é sempre um erro comum entre as pessoas que estão iniciando programação, fazer confusões. Até nós mesmos que já mexemos há mais tempo com linguagem de programação, às vezes esquecemos. Tá bom? Preste muita atenção nisso. Ou seja, aqui está querendo dizer, se x for igual a z, você vai fazer o que está aqui dentro dessas duas chaves que delimitam esse if. Então, o que a gente vai fazer? Se x é igual a z, seria sugestivo a gente fazer o quê? Mostrar uma mensagem falando que x é igual a z. Vocês lembram o comandinho lá para poder mostrar a mensagem? O system.out.println, que a gente não precisa digitar todo, que é só digitar SY, SO e apertar Ctrl barra de espaço, que ele já dá tudo certinho lá pra gente, tá vendo? A gente só não pode esquecer de colocar as aspas, né? E ele já cria as duas aspas e põe o cursorzinho lá dentro para você escrever a mensagem, tá bom? Então a gente vai digitar aqui, ó, x é igual a z. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Vamos executar o códigozinho aqui, ó. Aqui está pedindo para você salvar os seus arquivos antes de compilar. Se você quiser sempre que você compilar já salvar automaticamente, você clica nessa caixinha. Caso contrário, você apenas clique aqui ou select all e dê OK. Bom, já executou, tá vendo? E já terminou. Não mostrou nada por quê? Porque, preste bem atenção, aqui está dizendo, se x for igual a z, x tem o valor 10 e z tem o valor 2. Isso significa o que então? Que está certo, ele não executou o que estava aqui dentro. Por quê? Porque o valor de x não é igual ao valor de z. Entendeu? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai perguntar se x for diferente de z. Quando você fala em diferença, a gente usa esse operadorzinho aqui, ó. A gente coloca um sinal de exclamação e um igual. Isso significa diferente, tá ok? Aqui está falando, se x for... Só um momento, por favor. Se x for diferente de z, isso daqui vai acontecer. Eu vou dar uma pausa rapidinho, daqui a pouco eu volto.
Bom, voltei. Onde a gente estava? Ah, sim. Aí agora a gente vai fazer a operação inversa. A gente vai ver se x é diferente de z. Que no caso, x é diferente de z. X vale 10 e z vale 2. Então isso daqui vai ter que ser executado. Tá ok? Então vamos lá executar. Olha. Ah, sim, claro, né? Se a gente mudou aqui que x tem que ser diferente de z, então a gente tem que mudar a mensagem também, né? Diferente de z. E não é a z, não é de z. Olha lá, ó, x é diferente de z, o que realmente acontece. A gente poderia ter feito uma coisa mais interessante. Vamos voltar aqui, ó, para o igual. A gente vai testar se é igual. Vamos mudar a mensagem aqui, vamos pôr igual. Aí você pode se perguntar, tá, mas e se isso daqui não for verdade, tem como a gente fazer alguma outra coisa? Sim, é o que a gente vai fazer agora. A gente vai colocar um else. Um else e abre e fecha parênteses. Você pode só abrir o parênteses da Enter que o Eclipse fecha sozinho. Isso aqui está querendo dizer o quê? Se x for igual a z, você vai executar o que está dentro dessas duas chaves, que é esse comando aqui. Se não, você vai executar o que está aqui dentro, não é? Se x não é igual a z, x vai ser o quê? Diferente de z, não é? Então a gente copia isso daqui, cola e coloca diferente. E vamos executar. Tcharam! X é diferente de z. Viram? Legal, né? E bom estudar isso daqui e aprender bastante, que isso daqui vocês usam demais em programação. É muito, muito mesmo que a gente usa, não é? Bom, agora que a gente fez essas brincadeiras aqui, a gente já sabe brincar de teste, né? Então, vamos fazer agora uma coisa um pouquinho mais interessante. Nós vamos testar várias condições ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, a gente pode fazer aqui, ó, vamos fazer outra operação matemática. Vamos colocar, se x for maior do que z. Isso é sinal de matemático, né? Nos símbolos matemáticos, que é o que a gente usa mesmo na matemática, que é o sinal de maior, menor, são todos iguais. Os que a gente usa são os básicos, né? O de igual, o de diferente, o de maior e o de menor. Maior e igual é assim, e menor ou igual é assim, tá vendo? Vamos agora aqui, ó. Se x for maior que z, então você vai colocar x é maior que z. Se não, pode acontecer duas coisas: ou x ser menor do que z, ou x ser maior do que z, maior ou igual a z, não é verdade? Tem três possibilidades: ou x é maior, ou é menor, ou é igual. Então, agora a gente vai testar. Aqui a gente já testou, perguntou se x é maior que z, mas ele pode não ser maior que z, ele pode ser igual a z. Então a gente vai colocar aqui, ó, se não, se nós colocamos dois ifs aqui, ó, tá vendo? Aqui você fala igual no português. Se você ler isso daqui, você de cara vai ver o que está acontecendo. Se x for maior que z, execute isso daqui. Se não, se, agora a gente vai colocar a condição. Se x for igual a z, x é igual a z. Ou então, ele vai ser menor, não é verdade? Se ele não é maior e não é igual, então ele só pode ser o quê? Menor, não é? Então a gente vai colocar, se não, se x for menor do que z, a gente vai escrever na tela. X é menor que z. Vamos executar aqui. Ó, executando. Olha lá, ó, x é maior que z. Vamos alterar o valor de x. Vamos colocar x aqui como 0. X é menor que z. O que realmente é. Z é 2 e x é 0. Tá vendo? Agora vamos colocar x igual a 2. X é igual a z. Viram? Que legal? Isso daqui que a gente colocou no final é desnecessário, esse códigozinho aqui. Por quê? Aqui a gente está testando se x é menor do que z, não é? Mas se a gente já testou em cima que x é maior que z, e isso não é verdade, e x
é igual a z também não é verdade, então x só pode ser menor que z. Então a gente não precisa testar isso. Então a gente pode tirar isso daqui, entendeu? Agora ficou assim, ó, se x for maior que z, escreva na tela, x é maior que z. Se não, se x for igual a z, escreva na tela, x é igual a z. Se não, ou seja, se ele não for nem maior nem igual, ele só pode ser o quê? Menor. Então a gente vai escrever o quê? System.out.println, ou seja, x é menor do que z. Entenderam? Legal, não é? Esse tipo de operação que a gente faz são operações booleanas, ou seja, booleano é uma coisa que assume dois valores, ou verdadeiro ou falso. Ou seja, o que acontece aqui dentro, ó, ou é igual a verdadeiro ou é igual a falso. Entenderam? Aqui, ó, isso daqui ou retorna um valor verdadeiro ou retorna um valor falso. Se x for maior que z, retorna verdadeiro. Se x for menor que z, retorna falso. E outra coisa interessante, se isso daqui for verdade, nada disso aqui é executado, porque eles estão encadeados. Viram? Eles estão como se fossem em uma fila. É a mesma coisa que você, por exemplo, assim, você está numa fila enorme. Aí você precisa de, sei lá, você quer dar um prêmio para uma pessoa na fila. Aí você vem mandando a pessoa e fala assim, ah, você não, você não, você não, você não. Aí chega uma pessoa e você fala assim, você vai ganhar o prêmio e você só tem um prêmio. Aí você dá o prêmio para essa pessoa, ela vai embora para casa e você nem olha o resto. Entendeu? É como se fosse isso. Isso que está acontecendo aqui. Tá vendo? E treinem bastante isso, tá? Essas são estruturas if. Nós temos três tipos de estrutura, que seria, no caso, só o if, que é o teste. Nós teríamos o if com um else somente, tá? Que seria, no caso, isso daqui, ó. Apagar aqui. Um if e um else. Essa aqui é a estrutura simples, encadeada simples. E tem a encadeada composta, que é a que nós usamos os ifs encadeados aqui, ó, com vários elses, tá vendo? Sendo que no final, esse else aqui significa, se tudo isso daqui em cima for falso, então você vai fazer isso daqui sem testar nada. Tá vendo? Ele não testa nada, ele apenas executa, ou seja, o que tiver aqui em cima, se for falso, ele vai executar esse else aqui embaixo, sem fazer nada de teste. Ou seja, ele vai falar, se você não fez isso daqui, então eu quero que você faça isso daqui no final, independente do que esteja aqui em cima, que no caso aqui foi falso. Entenderam? Bom, agora que a gente já brincou com os ifs e os elses, agora a gente vai entrar para as estruturas de repetição, ou seja, os loops. Loop serve para você fazer várias coisas, fazer muitas coisas ciclicamente, ou seja, você vai fazer uma, depois você volta e faz outra, depois volta e faz outra, e por aí vai. Tá vendo? Nós vamos fazer agora uma estrutura simples. Se você quiser criar um novo projeto para deixar esse salvo, você pode salvar seu código aqui e iniciar um novo projeto. No caso, eu vou fazer nesse mesmo código aqui para economizar tempo. Tá ok? Bom, agora a gente vai fazer o que? Nós vamos brincar com a estrutura de repetição for, ou seja, o para. O for serve para você fazer loops quando você sabe quantas vezes você vai rodar esse loop. Por exemplo, vamos fazer aqui um loop contar os números de 1 a 10. Tá? Para a gente fazer isso, o que a gente precisa? De um loop for, ou seja, a gente vai digitar for. Tá vendo que ele colocou até essa corzinha roxo, não sei que cor é essa, vinho, e colocou aqui? É porque isso daqui é uma, como se diz, é uma palavra-chave da linguagem, tá? E eu esqueci de dizer também, não sei, todo identificador, ou seja, todo nome de variável, não pode conter esses nomes aqui, tá vendo? Se você quisesse criar uma variável chamada for, você não poderia, porque você ia confundir o compilador. Ele iria achar que você está falando de uma estrutura de repetição, e não é isso que você está fazendo, tá bom? Então vamos lá, ó. For. Aqui dentro a gente vai colocar três coisinhas. A gente vai colocar uma variávelzinha para ser contadora, e a gente vai inicializar ela, vai falar quando que ela termina e vai fazer um incremento dela, ou seja, para ela ir aumentando a cada vez que o loop for rodando. Entenderam? Não, né? Vamos fazer aqui que vocês vão entender. Ó. Nós vamos declarar um inteiro
chamado x aqui e vamos atribuir a ele, atribuição é um sinal de igual só, tá? E vamos atribuir ele o valor 0. E vamos dizer que esse loop é um ponto e vírgula, tá, pessoal? A sintaxe aqui é separando por ponto e vírgula, não uma vírgula, tá ok? For int x igual a 0. Agora a gente declarou aqui e inicializou ela, né? Agora a gente vai falar até quando que esse valor x vai chegar, ou seja, quantas vezes que ele vai rodar. Ou seja, ele vai rodar de 0 até 10, não é? Mas só que a gente tem que colocar x menor do que 10. E vamos colocar aqui que ele vai ser incrementado, ou seja, cada vez que o loop for rodado, o valor de x vai ser acrescido de uma unidade, ou seja, x mais mais. X mais mais é uma notação que o Java usou da linguagem C, que seria a mesma coisa que x recebe-se contra x mais 1. Tá vendo? Isso daqui é a mesma coisa do que isso daqui. Tá vendo? São duas coisas iguais, só que é lógico que o x mais mais é muito mais rápido e prático do que colocar x recebe x mais 1. Tá ok? Bom, agora, isso daqui está querendo dizer o quê? Ó? Para um inteiro chamado x com valor 0, até ele ser menor do que 10 e ele incrementado, você vai executar o que tiver aqui dentro. Entenderam? Até x, ó, você vai declarar quantas vezes que ele está rodando. No caso aqui você declarou que ele vai rodar 10 vezes, ou seja, ele vai rodar de 0 até 9, porque aqui é só até x menor do que 10. Quando x for igual a 10, ele não vai rodar isso daqui, porque isso daqui vai retornar um falso, tá bom? Isso daqui só funciona enquanto isso daqui for verdadeiro, tá? Você só executa o que tiver aqui dentro enquanto essa condiçãozinha aqui for verdadeira. Se x for igual a 1, vai rodar, foi igual a 2, vai rodar, foi igual a 7, vai rodar, foi igual a 9, vai rodar. Quando for igual a 10, ele vai testar, ó, x é menor do que 10, 10 não é menor do que 10, então ele não vai executar isso daqui, tá vendo? Então aqui a gente vai fazer o que? A gente vai mostrar na tela, a cada vez que o loop for rodado, qual que é o valor de x. Então vamos lá, ó. Sysout system.out.println, o valor, não é valor E não, valor de x dá 2 pontos, dá um espacinho, e agora a gente vai mostrar o valor de x. Como que a gente faz para mostrar o valor de x? É simples, a gente vai concatenar duas strings, ou seja, a gente vai pegar o valor de x, vai transformar ele em string, e vai adicionar ele na frente dessa outra aqui. Ou seja, a gente vai colocar um mais e vai colocar qual que é o valor da variável x. Tá vendo? Aí, ó, agora aqui a gente está falando, vai mostrar toda vez. O valor de x dá um espacinho para mostrar e a gente vai mostrar o conteúdo da variável x. Vamos executar? Tem que mostrar de 0 até 9, né? Olha lá, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. O valor de x é 0. Na primeira vez que ele executar, ele vai ser igual a 0, por quê? Porque nós atribuímos que ele fosse igual a 0 aqui, não é? Então, no primeiro momento, x vai valer 0, então ele vai mostrar o valor de x é 0. Aí ele vem aqui embaixo, sobe de novo e vai testar. O valor de x está sendo 0, não está? 0 é menor do que 10? Sim, então ele vai incrementar e o valor de x passa a ser 1. Ou seja, agora ele vai mostrar system.out.println, o valor de x é 1. Chega no final, volta lá em cima. X é igual a 1, não é? Ele vai ser igual a 1 nesse caso. Ele vai testar 1 é menor do que 10? Sim, 1 é menor do que 10. Então, o que ele vai fazer? Incrementar, ou seja, x agora vai valer 2. Agora ele vai mostrar system.out.println, ele vai falar o valor de x é 2. E vai acontecendo isso sucessivamente. Quando x for igual a 9, ele vai vir cá e vai testar. 9 é menor do que 10? Sim, 9 é menor do que 10, ou seja, o que está aqui dentro vai ser executado. Aí ele vai executar e vai colocar o valor 9 aqui. Então, vai mostrar o valor de x é igual a 9. Aí, depois que ele subiu, ele foi incrementado, não é? Ele executa o que está aqui dentro, e na hora que ele chega aqui embaixo, que ele não acha mais código nenhum, ele incrementa. Aí, x que era 9...
vai ser incrementado. É como se aqui no finalzinho tivesse escrito x++. Aqui tivesse escrito x++. E a gente pode fazer isso também. A gente pode colocar x++ aqui, ó, e aqui a gente não colocar nada. Tá vendo? Vai executar da mesma maneira, só que fica meio ilegível o código. Então a gente coloca assim. Tá bom? Mas é como se ele tivesse um x++ aqui embaixo, ou seja, toda vez que ele chegar no final que não tiver mais nada, o valor vai ser incrementado. Voltando, quando x for igual a 9, ele vai mostrar o valor de x é 9. Como eu disse, como se aqui embaixo tivesse um x++, que é esse códigozinho aqui, 9 passa a ser 10. Aí ele sobe e faz o teste. 10 é menor do que 10? Não. 10 não é menor do que 10. Então ele sai e como nós estamos no método main e não tem mais nenhum código, termina o nosso programa aqui. Entenderam? Viram só que legal? E isso é muito utilizado, tá, galera? Nossa, isso é utilizado demais da conta. Vocês sempre vão usar uma estrutura de repetição como for aqui. E nós temos 3 estruturas de repetição. Essa aqui é a que a gente mais usa. Mas a gente tem outras estruturas de repetição também. Nós temos o while, ou seja, o enquanto. While. Enquanto. Esse while, ele vai fazer o quê? O que já está propriamente dito. Enquanto o que tiver aqui dentro for verdade, isso daqui dentro vai ser executado. Tá vendo que legal? Olha. Agora a gente vai aprender uma coisa interessante junto com o while aqui, que a gente vai fazer o quê? Pegar dados do usuário na tela. Nós vamos entrar nesse comandozinho aqui, ó, aí vai pedir para você digitar um número, e quando você digitar esse número, ele vai ler ele e vai salvar dentro de uma variável. Vamos fazer isso? Vamos declarar aqui em cima a variável que vai ser salvo esse número. Int número. Aí, depois que a gente fizer isso, declarar um número, a gente vai pedir para o usuário para ele poder digitar um número, não é? Para a gente digitar, para a gente ler um número, a gente vai utilizar uma classe, que é a nossa próxima, o nosso próximo foco, né, do nosso próximo tutorial, que eu vou ensinar as classes a fundo, como a gente analisar um problema de forma orientada a objetos. Tá, ok? Até agora a gente não mexeu com orientação a objetos, a gente está dentro da função main executando códigozinhos de lógica de programação, tá? A gente não está programando orientado a objetos ainda. Até mesmo que está dentro de uma classe, né? Você pode dizer, ah, está dentro de uma classe, então é orientado a objetos. Não, aqui não é tão bem assim, tá bem? Nós vamos trabalhar orientado a objetos fortemente na próxima videoaula, tá, ok? E é bom vocês entenderem muito bem o que está acontecendo aqui para chegar lá e não ter nenhum problema. Tá, ok? Bom, agora a gente vai fazer o que? A gente tem que mostrar uma mensagenzinha para o usuário que ele tem que digitar alguma coisa, né? Primeiro, antes de tudo. Então a gente vai e vai mostrar para o usuário, ó. Digite um número. E o 0 vai ser para a gente sair da estrutura, tá bom? 0, a gente coloca aqui 0, sai da repetição. Pronto, a gente vai mostrar essa mensagenzinha para o usuário. E agora a gente vai ter que ler, não é mesmo? Então a gente vai usar uma classe que se chama System. Que se chama Scanner. Ela vai escanear para a gente uma variável. Então a gente vai só copiem esse código aqui, tá, ok? Não tente entender agora, que isso vai ser explicado no próximo tutorial. Não se assustem, tá bom? Eu vou explicar depois o que esse código aqui ele fala, só que eu vou explicar rapidinho para vocês não ficarem assustados, tá bom? Mas, gente, Java é muito simples, tá, ok? Java é uma linguagem que a gente aprende com uma facilidade enorme. E eu esqueci também de dizer no tutorial passado as referências para você poder estudar, né? Que são os livros que eu gosto muito e tudo que eu sei de Java eu aprendi no livro Use a Cabeça Java, da Kate Sierra e do Bert Bates. Tá, ok? Depois eu vou deixar um link aqui para o livro para vocês consultarem ele. Vocês podem até baixar ele em PDF na internet, tá, ok? Eu vou tentar disponibilizar também um link para vocês poderem baixar.
tá bom? E como eu disse, entrem num fórum, né, para vocês tirarem suas dúvidas. Eu gosto muito do Guj, G-U-J, tá? É o melhor fórum de Java do Brasil, tá bom? Eles têm mais de 1 milhão de mensagens já enviadas e recebidas, tá ok? Bom, aqui eu fiz o seguinte, eu criei um objeto da classe Scanner. Esse objeto, lembrem que eu disse na última aula que objetos têm capacidade de fazer coisas? Bom, esse objeto Scanner ele tem a capacidade de fornecer para a gente uma maneira de ler dados dessa telinha aqui, ó. Tá vendo? Olha que interessante. Quando a gente aprender orientação a objetos, vocês vão ver que legal. E uma vez ido para orientação a objetos, vocês não voltam mais, tá bom? Eu digo isso por quê? Porque eu já programei em C, e C é programação estruturada. Ou seja, quando eu saí de C para vir estudar Java, cara, eu apaixonei pela orientação a objetos. E eu não consigo mais nem fazer um código estruturado, porque orientação a objetos é a coisa mais linda do mundo, cara. Ele te fornece uma facilidade enorme de você programar e de construir seus projetos, tá? Bom, agora aqui eu fiz o que? Criei um objeto scanner, tá vendo aqui, ó? Scanner, ou seja, eu criei um objeto scanner. Esse new scanner aqui, ó, fala assim, ó, cria um novo objeto scanner e salva esse objeto nessa variávelzinha aqui, ó. Através dessa variável eu tenho acesso ao objeto scanner, tá bom? E através dessa variável, ou seja, desse objeto que está salvo aqui, eu vou chamar o método nextInt dele. Esse método nextInt aqui, ó, ele pega um inteiro da tela, tá bom? Ele vai pegar um inteiro da tela e vai salvar dentro da variável número esse valor que vai ser lido, tá bom? Esse método nextInt aqui, ó, ele retorna um valor, que no caso é um valor inteiro que o usuário digitou, ou seja, se ele vai retornar, ele vai ser retornado aqui e vai ser salvo na variável número, que é o que a gente pediu aqui, ó. Salve na variável número, tá vendo o sinal de atribuição? Salve na variável número o valor inteiro que vai ser retornado, ou seja, o valor inteiro que vai ser lido da tela, tá bom? Aí a gente vai colocar aqui, ó, enquanto o número não for igual, enquanto o número for diferente, né, que a gente quer que ele seja diferente de 0, enquanto esse número aqui for diferente de 0, a gente vai executar o que está aqui dentro, tá bom? Aí a gente vai colocar aqui, ó, você digitou, dá um espacinho e coloca aqui a variável, né, pra gente poder mostrar. Número. Bom, aqui eu fiz um jeito prático, né, porque o que vai acontecer aqui vai ser um erro. Porque a gente pegou aqui, ó, e colocou dentro de main, tá? A gente criou um número que chama, um inteiro que chama número, pediu para o usuário digitar, lemos e salvamos aqui dentro essa variável número. Só que do jeito que está aqui, ela só vai ser lida uma vez, porque isso daqui não está dentro de uma repetição, ou seja, isso daqui não, ele não vai ler vários números todas as vezes no loop, porque ele está fora do loop aqui, tá vendo? Ou seja, aqui a gente vai ler só uma vez o número, e ele vai ficar toda vez salvo esse número aqui, ou seja, se o usuário digitar um número que é diferente de 0, isso aqui vai ser verdadeiro para o resto da vida, ou seja, ele nunca vai sair. Por quê? Porque o número só pode ser lido uma vez. E se o usuário digitar um número que é diferente de 0, isso daqui vai ser verdadeiro para o resto da vida. Nunca isso aqui vai ser salvo. Vai ser falso. Vai ser salvo. Nunca vai ser falso. Entendeu? Então isso daqui vai ser sempre executado, nunca vai parar. Então o que a gente faz? A gente não precisa de ler esse número todas as vezes que o loop rodar. Então a gente vai tirar esse código aqui, ó, e vai colar ele aqui dentro. Agora sim, ó. Aí aqui está com um probleminha também. Aqui ele está falando que a variável ela não foi inicializada. A gente não pode utilizar uma variável sem inicializar ela. Antes não tinha dado erro, por quê? Porque a gente tinha lido o número antes de entrar no loop. Como a gente não entrou antes de... a gente não inicializou antes de entrar no loop, ele está dando esse erro. Então a gente precisa de colocar um valor aqui. Vamos colocar um valor que não seja 0, né? 100, por exemplo. Tá
Tá vendo? Olha lá, o erro saiu, viu? Pronto. Agora o que a gente vai fazer? Aqui está dizendo o quê? Enquanto o número for diferente de 0, ou seja, 2, 3, 4, o número vai ser lido toda vez que você entrar aqui. Na primeira vez que isso foi executado, o número vai ser 100, ou seja, 100 é diferente de 0. Então, o que ele vai fazer? Vai pedir para o usuário digitar um número, né? E depois ele vai fazer o quê? Vai mostrar o número que o usuário digitou. Tá vendo? E lógico também, né, pessoal? A gente precisa de colocar a mensagem para ele digitar um número na tela toda vez que ele precisar de digitar um número na tela, não é verdade? Então isso daqui vem para cá, ó. Vamos executar aqui, ó. Olha lá, digite um número, 0 sai da repetição. Tá, vamos digitar 5. Você digitou 5. Digite um número, 0 sai da repetição. Vamos digitar 10. Você digitou 10. Tá, agora vamos digitar 0 para sair, né? Pronto, você digitou 0. Agora ele não pediu mais, tá vendo? Olha lá, ó. Viu que ele tá aqui, ó. Você digitou 0 e não pediu mais para você digitar um número. Ou seja, enquanto isso daqui foi verdadeiro, isso aqui foi executado. Depois que isso aqui foi falso, ou seja, quando eu digitei quando eu digitei 0 e testei 0 é diferente de 0? Não, 0 é igual a 0. Ou seja, ele não vai executar aqui, então ele vai pular para o próximo. Nossa, tá foda hoje. Ele vai pular para o próximo código, que vai estar depois dessa chavinha. Como a gente não tem nada depois da chavinha, então o nosso programa terminou. Legal, não é, pessoal? Bom, tem uma outra estruturazinha de repetição que eu não vou ensinar nesse tutorial, porque senão ficaria muita coisa para vocês guardarem, né? E vocês acabariam esquecendo. Tá bom? Eu vou tentar disponibilizar os códigos também para o pessoal. E outra coisa, quem não conseguiu baixar o Eclipse e tá achando que não dá para assistir a videoaula, não dá para compilar os códigos, dá sim. Tem uma maneira que a gente faz, que é por arquivo de texto e mexendo com comandos no prompt de comandos do Windows, que a gente consegue compilar e executar nossos códigos. Só que eu não vou colocar isso daqui agora, eu faço uma outra videoaula depois separada para poder ensinar isso, tá bom? Para não atrasar o pessoal que já conseguiu baixar o Eclipse e está conseguindo executar os códigos, tá ok? Bom, pessoal, por isso é hoje e a gente se vê no próximo tutorial, onde a gente vai aprender mais sobre classes e objetos, tá ok? Então até mais, pessoal, fui! Ah, fui não, pera aí, volto. E como eu disse, vocês, por favor, comentem, tá? Façam comentários dizendo o que vocês estão achando, tá? Se tá fácil de aprender, se tá difícil, se vocês têm alguma dúvida, qualquer coisa, pode tá colocando comentário. Vou pôr também o meu Facebook e meu e-mail, caso vocês queiram mandar alguma mensagem para mim, tiverem com a dúvida, ou vocês têm um projeto para fazer e não sabem por onde começar, eu dou uma mãozinha, tá ok? Então é isso, galera, falou, até o próximo tutorial.